Olá, sexto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar entrando no módulo 4. Nós fechamos o módulo anterior, chegou a semana de prova, e agora a gente vai estar entrando no módulo 4, ok? Como a gente sempre faz para que você possa acompanhar, vai pegando o seu livro aí, abrindo no módulo 4, a gente vai iniciar com o capítulo 7, né? No módulo 4 a gente tem capítulo 7 e capítulo 8. Esse capítulo 7, ele fala sobre as atividades econômicas e os recursos naturais. A gente trabalhou anteriormente sobre paisagens e nós vimos algumas coisas em relação à transformação da paisagem. Nesse módulo agora a gente vai estar falando sobre as atividades do ser humano, né? Como é que acontece, onde ocorrem as atividades do ser humano? No espaço geográfico. A gente tem um espaço que é natural, que surge espontaneamente num determinado lugar, e à medida que o homem vai transformando, explorando, preparando aquele local ali para suas necessidades, para sua vivência, ele cria ali um espaço geográfico. Depois do espaço geográfico criado, ele continua transformando. E como a gente transforma, constrói e transforma o espaço geográfico através do trabalho, ou seja, através da atividade humana, a gente vai estar vendo essas atividades e algumas coisas que são exploradas e usadas pelo homem que estão na natureza, né? A gente chama também de atividades econômicas. A gente vai começar hoje falando dos recursos. Os recursos que se encontram na natureza, dos quais o homem vai lá, a sociedade vai lá explorar e precisa daqueles recursos, e através da exploração desse recurso, através da recolhida desse recurso, tirada desse recurso da natureza, é que o homem vai modificando esse espaço geográfico. Então vamos lá para o capítulo 7, eu vou compartilhar a tela e você, se possível, pegue aí o seu livro e acompanhe comigo. Início do módulo 4. Aí, a primeira parte aí está mostrando as atividades econômicas e os recursos naturais. Então vamos lá para a próxima página, para a gente iniciar. Vou dividir aqui a página, ficar melhor para visualizar. Vou aumentar. Então vamos lá. O trabalho e a transformação das paisagens. O trabalho do ser humano é uma ação transformadora. As pessoas trabalham com o objetivo de garantir sua subsistência, ou seja, obter o que é necessário para o seu sustento e atender às suas necessidades. É por meio do trabalho que os seres humanos modificam as paisagens, construindo e transformando constantemente os espaços geográficos. O que é o espaço geográfico? Lembrando aqui, a gente já viu isso, é o espaço terrestre resultante das relações entre sociedades humanas e a natureza. Com o trabalho e as relações que estabelecem com a natureza, as pessoas interferem direta ou indiretamente na transformação e na formação e na transformação do espaço geográfico. Então, como eu tinha falado, o homem constrói, ou seja, forma o espaço geográfico e transforma. A gente está vendo aí dois espaços sendo apresentado, um local com características urbanas, que foi transformado pelo ser humano, e por isso chamado de espaço geográfico. Vamos lá, que eu vou marcar aqui, ó, essa primeira figura. Ó. Deixa eu apagar. Vamos lá de novo. Então, esse espaço aqui, ó, essa figura número 1, ou primeira figura, a gente verifica aqui a construção de estradas, prédios, né? Um canteiro bem no meio da estrada, que tem elementos aqui que são sociais também. Tudo isso aqui a gente percebe que é uma paisagem transformada, que é um espaço geográfico, porque foi construído pelo homem. Nessa segunda imagem, a gente pode tirar a conclusão de que existe uma parte aqui que é
um espaço natural, porque estão elementos que não estão organizados, parece que surgiram ali espontaneamente, então a gente chama de um espaço natural. Esse espaço aqui que parece que está sendo plantado, algum tipo de coisa que é um cultivo, né? Como está aqui embaixo tem, ó. Para cultivar o solo determinada área, por exemplo, é preciso remover a vegetação original. Então a paisagem é transformada por onde, deixa eu ver aqui, por onde antes havia vegetação natural, passa a existir uma plantação. Acima, o cultivo de dendezeiros, substituindo a área de floresta nativa na Tailândia. Então, árvores de dendê. Então, como eu falei, vamos marcar de novo aqui, ó. Essa parte aqui, aparentemente, surgiu espontânea. Então, é vegetação natural. Essa parte aqui de baixo já está organizada, uma plantação tudo do mesmo tamanho. Parece que foi colocada aí pelo ser humano. E como está descrito aqui embaixo, é uma plantação de dendê, né? Um dendê na Tailândia. Então, essa parte aqui já demonstra uma construção de um espaço geográfico, porque é um espaço construído pelo homem. Não surgiu ali naturalmente, mas o homem colocou de acordo com as suas necessidades. Então, é uma transformação do espaço. Agora vamos seguir aqui para falar dos recursos. Próxima página, página 329, e a gente vai estar falando dos recursos aqui, que é o nosso foco para responder às nossas atividades. Então tá lá, ó, as atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. O crescimento da população e a difusão de um modo de vida cada vez mais urbano, baseado no consumo de produtos diversos, tem levado à intensa exploração dos recursos naturais do planeta. Os recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades. Eita, vou apagar. Marcar de novo. Então, recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Geralmente, em cada produto que consumimos, há um ou mais recursos naturais que foram explorados e também matéria-prima utilizada na sua fabricação. A seguir, vamos conhecer alguns recursos naturais que, direto ou indiretamente, utilizamos em nosso cotidiano. Então, os recursos naturais que a gente vai ver, eles se dividem em dois grupos. Existem os recursos naturais renováveis e existem os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que você consegue, através da natureza, ir lá e criar uma quantidade maior, consegue produzir novamente. Ou a própria natureza espontaneamente, ou o homem consegue fazer com que isso aconteça, através do cultivo, através da plantação, através da criação, e aí ele consegue produzir mais. E os recursos não renováveis são aqueles que surgem na natureza espontaneamente, mas que demoram milhões de anos para serem produzidos novamente. Por demorar milhões de anos, não é possível o homem ver essa produção novamente. Então, eles são chamados de não renováveis, porque não é possível acompanhar essa renovação. Não é viável você ver uma produção novamente daquele produto. Ou seja, dentro da nossa geração, dentro da nossa realidade de vida humana, uma vez que aquele produto foi gasto, ele não é possível essa geração utilizar daquele tipo de produto novamente. Então, ele pode ser esgotado, ok? Vamos lá ver aqui ler o texto para a gente acompanhar o livro aqui. Então, olha só. Alguns recursos naturais, como os minerais extraídos de rochas e o solo cultivável, apresentam ciclos de formação que demandam milhões de anos. Portanto, são considerados recursos não renováveis. Isto é, uma vez utilizados em sua totalidade ou degradados, podem se esgotar.
Já os recursos renováveis são aqueles constantemente renovados por ciclos naturais ou artificiais de produção. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água e os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima. São renovados a cada novo plantio. Já alguns materiais não metais, já alguns materiais como metais, vidro, papel, podem ser renovados por processos artificiais, ok? Como a reciclagem. Então, a gente tem aqui a água, por exemplo, renova naturalmente por um ciclo, né? Os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima são renovados cada vez que ocorre um novo plantio. E a gente tem aqui outros recursos como metais, vidro e papel, que eles são renováveis com processo como, por exemplo, a reciclagem. Ok? Então, vamos seguir aqui. Os recursos que a gente vai visualizar aqui, o livro está falando sobre os recursos hídricos, né, que são usados tanto para satisfazer a necessidade do ser humano, como para movimentar algumas atividades econômicas, né? São usados em algumas atividades econômicas. E a água doce, aquela que é potável, né, que é possível o homem usar diretamente, ela se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. Então, a água, ela é renovável. A água não vai acabar, a água vai estar sempre circulando no mundo. Porém, a água doce e potável, ou seja, aquela água que a gente pode usar diretamente, ela está cada vez mais rara. Por quê? Existe aí o desperdício, existe o uso intensivo, né? A população está cada vez maior e as atividades econômicas cada vez maior também. E aí está esgotando esses recursos. E também tem a poluição, que polui direto esses recursos hídricos. A gente tem na página seguinte também outros recursos. Vamos lá, só para a gente visualizar aqui. O solo cultivável, né? O solo é o resultado da lenta e gradual fragmentação das rochas. Então, com a fragmentação da rocha, ocorre aí a formação do solo, né? Então, o solo também é um recurso, né? Demora milhões de anos, mas ocorre aí. E, contudo, sua fertilidade pode ser degradada rapidamente se for usado de maneira inadequada. E o solo é um recurso indispensável aí para o cultivo de vegetais, na agricultura e para a criação de pastos. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Destinado à alimentação de animais. Ok? Vamos para o próximo aqui. Outro recurso também muito importante são os recursos minerais, né, que são bastante utilizados aí. A gente tem os recursos minerais metálicos e os não metálicos. Aqui, ó. Okay? Vamos ler aqui no início. Atualmente, os seres humanos aproveitam diversos minerais, utilizados principalmente na produção da indústria e na alimentação. De modo geral, esses recursos podem ser divididos em recursos minerais metálicos e não metálicos. Os recursos minerais metálicos que a gente tem como exemplo, está aqui no texto, ó, ferro, ouro e prata. E a gente tem os recursos minerais não metálicos, que tem como exemplo o calcário e o sal de cozinha, que também é um recurso mineral e que é chamado de não metálico. Vamos ver aqui, próxima página, página 331. Como recursos que a gente também tem naturais, a gente tem aí a fauna e a flora. A fauna e a flora, que está tratando aí de plantas e animais. A fauna
está tratando dos animais, e a flora está tratando dos vegetais. Então, como vegetais aí que a gente usa, a gente pode apontar a agricultura ou a extração, né, que é o extrativismo, e a gente, como a parte da fauna, a gente pode apontar aí a pecuária, que é a criação de animais domésticos, né, ou também através da pesca, que também é uma prática de exploração, de extrativismo. Então, a gente tem esses recursos aí. Da nossa atividade de hoje que a gente precisa colocar e responder na folha, a primeira é: explique o que são recursos naturais. E vocês vão encontrar lá tudo na página 329, que está assim, ó: recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Depois vem: explique o que são recursos não renováveis. Também na página 329, tu vai botar que são recursos que, uma vez utilizados em sua totalidade, podem se esgotar. E a número 3, explique o que são recursos renováveis. E aí você vai botar que são aqueles constantemente renovados por ciclos naturais ou artificiais de produção. Ok? Então, estamos fechados com a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula.